A fazer esta apresentação, falando um pouco da importância da geografia, da geopolítica e da geoestratégia, para nós analisarmos o mar que é nosso e percebermos os desafios que daí decorrem para que o mar possa ser verdadeiramente introduzido nas políticas públicas nacionais e possa definitivamente passar a constituir um elemento do desenvolvimento do nosso país. Começando então por partilhar com Vossas Excelências um pouco daquilo que é a minha visão acerca de como é que o mar era entendido no passado. Em primeiro lugar, havia uma diminuta jurisdição dos Estados no mar. Para além disso, também havia uma abundância dos recursos económicos marítimos e as perturbações de natureza ambiental no mar eram muito pequenas. A isto acrescia uma reduzida ou talvez até nula preocupação com o património cultural dos Estados e também havia muito poucas armadas relevantes. Ora, a conjugação destes fatores levou a que se desenvolvesse o conceito de liberdade dos mares, evidentemente que é um conceito que vem sendo discutido desde o século XV, o conceito do mar é liberum e do mar é clauso, que todos nós conhecemos, mas a única limitação que surgiu no mar, que limitava a utilização, foi o mar territorial, que passou a ter, no século XVII, tinha um limite que era as 3 milhas. Porquê? Porque era o alcance de um canhão nessa altura. E, evidentemente, que os Estados, aquilo que pretendiam era que os navios de guerra das outras potências não se aproximassem de costa para poder exercer qualquer ação de natureza coerciva. E, portanto, o mar passou a ser entendido como um bem comum da humanidade. Ora, no século XXI, a situação é completamente diferente. As atividades humanas começaram a ter reflexos muito grandes no mar e isso suscitou preocupações relativas à governança e à sustentabilidade dos oceanos. Relativamente à governança, é hoje entendimento comum que é preciso governar com equilíbrio entre o Estado, entre o mercado, a sociedade civil e tudo a nível local, regional e até nacional e internacional. Quanto à sustentabilidade, é hoje também um entendimento aceite a necessidade de usar o mar, satisfazendo as necessidades do presente, mas tendo em consideração que as gerações futuras precisam do mar. Ora, este entendimento relativo e, de certa forma, consensual, relativo à governança e à sustentabilidade do mar, requerem uma abordagem do mar diferente daquelas abordagens clássicas que se faziam no passado, muito especializadas, a visão do economista, a visão do militar ou das entidades que tinham preocupações securitárias, a visão do ambientalista. Parece-me a mim que estas visões, sendo importantes, não podem ser consideradas apenas nessa ótica particular. E é aqui que a geografia, a geopolítica e a geoestratégia têm um papel importante. Porquê? A geopolítica chama-nos a atenção para os imperativos da posição. Basta nós pensarmos o que é que os nossos reis, quando pensaram em usar o mar para desenvolver Portugal, a partir do Dom Dinis até o Dom João II e depois na sequência disso, o que é que eles olharam em primeiro lugar? Foi para a geografia. Os primeiros técnicos que permitiram o entendimento global do mar foram os cartógrafos, que produziram aquilo que hoje o engenheiro Vítor Dias aqui ainda há pouco falou dos sistemas de informação geográfica. Os nossos cartógrafos do século XV e XVI, o que faziam era, com as ferramentas que tinham na altura, apresentar aos príncipes e aos reis a geografia como fator de decisão estratégica para as grandes empresas que Portugal tinha, que era a empresa dos descobrimentos. Ora, o SIG hoje faz exatamente a mesma coisa, mas não é só para o país, é também para as empresas nos seus mais diversos setores da atividade. Portanto, a geografia é um fator decisivo e que tem que ser considerado. A geopolítica chama-nos a atenção para os processos das relações de poder e a geoestratégia, aquilo que nos faz é mostrar como é que os atores usam o poder para tirar partido do mar.
E desta forma, da conjugação da geografia com a geopolítica e a geoestratégia, as ferramentas destas três ciências vão nos permitir identificar os objetivos, isto pensando naquilo que é o país, mas esta matriz de análise, este modelo de análise pode ser aplicado às empresas também, mas ajuda-nos a identificar os objetivos marítimos nacionais e a dizer como é que nós podemos utilizar, edificar, organizar e empregar os meios que temos para usar o mar naquilo que é o interesse de Portugal. No fundo, a geografia, a geopolítica e a geoestratégia são essenciais para definir os elementos essenciais de qualquer estratégia. O quê e o como é que se pode usar o mar em benefício de Portugal? Bom, aqui têm um extrato do primeiro produto do sistema geográfico de 1500, que é o mapa de Cantino. É, porventura, o produto da cartografia portuguesa mais famoso, que foi feito para a tomada de decisão nessa época. E isto releva, evidentemente, a importância de termos uma visão do espaço geográfico, do ambiente onde temos que de realizar as nossas atividades para a tomada de decisão. Ora, a geografia hoje, e a geografia que está muito ligada ao mar, pode ser representada neste slide e com estes aspectos que aqui estão evidenciados. Este primeiro slide, o que é que mostra? A posição de Portugal, que está numa zona de confluência das grandes rotas marítimas de abastecimento da Europa e de comunicação com os centros e as economias mais pujantes do mundo. Este mapa daqui do lado esquerdo mostra o território nacional, o continente, os Açores e a Madeira, e depois mostra a zona económica exclusiva, que surgiu na sequência dos esforços que os Estados fizeram na década de 70 do século passado para delimitarem os espaços marítimos. Foi fixado o mar territorial nas 12 milhas e a zona económica exclusiva nas 200 milhas. O que é que se está a passar hoje? Está-se a passar que os países desenvolvidos, ao abrigo da Convenção das Nações Unidas para o Direito do Mar, estão a reivindicar a soberania, o exercício da soberania nos recursos que existem no solo e subsolo marinhos. E isso tem a ver com o projeto da extensão da plataforma, que aqui está representada por esta linha a branco. E este projeto é de uma valia estratégica extraordinária para Portugal, porque vai fazer com que os portugueses passem a ver o seu território de maneira completamente diferente. Vejam que nós, quando pensamos em Portugal, pensamos que Portugal é um pequeno país que tem 2 arquipélagos. O projeto da extensão da plataforma vai alterar radicalmente isto. É que Portugal vai ter um contínuo de exercício da soberania no fundo do mar até a esta zona, se chegarmos a um entendimento. E, portanto, esta superfície gigantesca que está aqui é 83% do território da atual União Europeia. Portanto, o território de Portugal, digamos assim, a capacidade onde nós exercemos soberania, evidentemente, neste caso aqui é no fundo, e no solo e no subsolo marinho, vai colocar Portugal perante uns desafios extraordinários e absolutamente desproporcionais para aquilo que é a nossa superfície geográfica e o que é a nossa população. E quem se preocupa com a política internacional e com as relações internacionais, basta pensar um pouco para ver que Portugal, mais cedo ou mais tarde, por ter esta herança de natureza geográfica, poderá eventualmente, como aconteceu no passado, e se lembrarem na corrida à África do século XIX, poderá também ser desafiado por outras potências que reivindicam interesses nesses espaços. Ora, aquilo que se passa neste momento é que os espaços onde Portugal exerce jurisdição ou soberania têm esta dimensão. As águas jurisdicionais são 19 vezes o território, a extensão da plataforma 40 vezes o território e 97% do território português, no futuro, será de natureza marítima.
Também desta fotografia realça-se, a geografia realça a posição euroatlântica de Portugal, a confluência de rotas marítimas e as preocupações de segurança que resultam desta atividade e destes interesses que existem no mar. Basta, Vossas Excelências, pensarem porquê é que andam tantos navios de países desenvolvidos a fazer estudos na zona onde nós reivindicamos a extensão da plataforma continental. E comparem essa preocupação com aquilo que sucedeu em África no século XIX, onde também as grandes potências da altura mandaram os seus Livingstons para a África para fazer o mesmo reconhecimento de natureza geográfica e científica. Bom, prosseguindo com esta análise de natureza geográfica, daqui decorrem um conjunto de desafios que nós temos que trabalhar com recurso à geopolítica e à geoestratégia. Desafios de natureza diplomática, económica, ambiental, cultural e securitária. Vamos ver, em primeiro lugar, então, o que é que a geopolítica nos diz relativamente aos desafios diplomáticos. Os processos nas relações de poder que existem hoje relativamente ao mar, os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento têm comportamentos distintos. Os países desenvolvidos, como sempre, procuram afirmar os seus interesses, provocam alterações do direito internacional em função daquilo que são os seus interesses conjunturais e encontram sempre figuras de retórica política para fazer estas alterações do direito internacional. Basta Vossas Excelências pensarem do que sucedeu a Portugal também em África. Portugal reivindicava os direitos de permanência histórica em África e logo os ingleses disseram, não senhor, isso há o direito é da ocupação efetiva, é o que vale é a ocupação efetiva. E, portanto, os países, à medida, apesar daquilo que está na Convenção do Direito das Nações Unidas, que é extraordinária e nós devemos valorizá-la, agora, quem estuda relações internacionais, quem analisa estas matérias à luz da política internacional percebe que a tendência dos Estados é para fazerem afirmações de poder e alteram o direito em função daquilo que são os seus interesses. E evidentemente que a economia é o motor destes interesses. Agora, os Estados o que dizem hoje é que estes processos de alargamento das plataformas não é um ato de natureza económica, é um ato de natureza política onde há equidade entre os Estados, mas as consequências vão existir consequências económicas, mas não são elas que norteiam este processo. E adotam a retórica igualitária do mar como recurso comum. Se forem ver a Convenção das Nações Unidas, os requisitos que lá estão para apresentar a informação na ONU são iguais para todos os países, mas depois quem são os países que têm a capacidade científica e tecnológica para fazer esses estudos? E depois, se disser, mas a Convenção diz que os recursos são do Estado costeiro, com certeza que diz, mas depois quem é que tem capacidade para explorar esses recursos? Quem é que tem tecnologia? E isso, de certeza, que vai constituir nas próximas décadas um grande desafio para a humanidade. Os países em desenvolvimento estão neste processo a reivindicar as suas autoridades, até baseadas na Convenção dos Direitos Humanos, mas veem e vão ver cada vez mais os seus interesses desafiados, certamente. A não ser que o mundo e os Estados tenham mudado de caráter e tenham passado a deixar de considerar os seus interesses nacionais. Coisa que nunca aconteceu na história, certamente não vai acontecer agora. E, portanto, os países em desenvolvimento buscam alianças externas, mas têm deficiente capacidades de fiscalização das leis e do exercício da autoridade do Estado no mar e, portanto, os países desenvolvidos vão, evidentemente, como sempre aconteceu, vão tirando partido disso em seu benefício. O que se está a passar no mar, em termos dos desafios diplomáticos, eu vou exemplificar aqui com o processo da extensão da nossa plataforma. Que se diga que é um processo que tem sido conduzido com extraordinária inteligência, tirando partido das capacidades, das reduzidas capacidades que o país tem, quer em especialistas, quer em meios, mas que têm sido muito bem rentabilizados. Os países costeiros estão, então, nestes processos. A extensão da plataforma
portanto, Portugal vai ter capacidade para alargar a plataforma para os limites aqui, para as áreas que está aqui definida a verde, os limites, então, onde o país exercerá jurisdição e soberania são os que estão aqui indicados. Ora, o que é que se passa nestes processos a nível global? Estes processos são semelhantes a uma mistura daquilo que sucedeu em Tordesilhas e daquilo que sucedeu na corrida à África do século XIX. Tordesilhas porquê? Porque os países estão, agora, na sede das Nações Unidas, apresentam os seus projetos de extensão da plataforma e depois vão ter que conversar com os seus vizinhos no sentido de estabelecerem os limites da plataforma. Há aqui, portanto, um processo negocial entre os países que têm fronteiras comuns ao nível da extensão da plataforma. Mas tal como aconteceu em Tordesilhas, onde Portugal e a Espanha o que procuraram foi restringir a liberdade de navegação aos outros países, também aqui o que se passa é os países estão a tentar delimitar a sua última fronteira, que é no mar. Estão a delimitá-la para marcar aquilo que é a sua área de interesse. E esta jurisdição, no futuro, se os Estados mantiverem o comportamento que têm tido, ela será não uma jurisdição tal e qual como hoje em dia está contemplada na Convenção das Nações Unidas, mas os Estados tenderão a afirmar os seus interesses de natureza económica, sobretudo as economias mais pujantes. E, portanto, ela poderá vir a ser um reflexo da capacidade de exploração efetiva dos Estados. E esta capacidade de exploração efetiva vai colocar uma diferenciação pela superioridade científica, tecnológica e financeira. Evidentemente que isto colide com o texto daquilo que está na Convenção das Nações Unidas. Mas todos nós sabemos que o direito internacional e, sobretudo, o direito do mar tem sido aquele que tem sido alterado com mais dinâmica. Quase de certeza, é altamente provável que os países, quando efetivamente precisarem dos recursos que estão no mar, e virem qual é a riqueza desta grande mina que têm à sua disposição, que adotem outro tipo de comportamentos. Ora, para Portugal afirmar os seus interesses, a palavra-chave, a ideia fundamental nesta área é ter credibilidade. E essa credibilidade é-nos dada, em primeiro lugar, por termos capacidade de mobilizar a sociedade civil para as questões do mar. Em segundo lugar, por termos capacidade científica para continuar com os trabalhos que estamos a fazer e explorar os recursos que existem no mar. E depois ter capacidade para ocupar o mar, ocupar e usar esses recursos. E a ocupação, não estou a falar da ocupação militar, exclusivamente. Precisamos de ocupar do ponto de vista até cultural. E ocupar do ponto de vista cultural para os portugueses é os portugueses perceberem, em sentido filosófico e em sentido sociológico, a valia do mar que têm. E começarem a incorporar no seu dia-a-dia e nos seus pensamentos, coisa que não acontece. O mar deixou de, há umas décadas atrás, de ser uma grande preocupação. Precisamos de o ocupar do ponto de vista ambiental, precisamos de o ocupar do ponto de vista económico, em primeiro lugar, etc. Vendo agora os desafios de natureza económica, nós sabemos, a geopolítica diz-nos que no campo dos recursos marinhos, os processos de uso de poder mostram que o mar é a última grande mina mundial, há uma crescente necessidade de recursos humanos e também há a rejeição das medidas assentes na equidade, na solidariedade e na partilha. Veja que quando países começam a espetar bandeiras no fundo do mar é porque querem afirmar a sua soberania. Isto é, essas visões idealistas que existem, muitas vezes fundadas apenas na vertente do direito e daquilo que está expresso no direito, muitas vezes colidem depois com o comportamento realista que os Estados têm. E os Estados comportam-se assim, afirmam as suas bandeiras, que é a expressão máxima da sua soberania. Mas a geopolítica também, no campo das atividades industriais e comerciais no litoral, mostra que há um conjunto de conflitos de interesse, mas também há oportunidades. E no caso de Portugal, desculpem, eu passei aqui muito depressa,
essas oportunidades, vejam, em termos do produto interno bruto e com base nos dados da SAER, o nosso PIB em 2005 relacionado com as atividades marítimas é 5 a 6% e a SAER estima que em 2025 possa ser cerca de 12%. A geoestratégia, em termos da afirmação de poder dos Estados, aquilo que nos evidencia é que os Estados estão a conceber e a operacionalizar políticas públicas para a economia do mar. Porque a economia do mar é que é o motor que suscita o interesse e que depois leva os países a empenharem-se no mar. Mostra também a necessidade de exercer com eficácia a autoridade do Estado no mar nas suas múltiplas vertentes e para a necessidade de dominar a capacidade científica, tecnológica para a exploração dos recursos inertes. Ora, aqui a grande ideia estratégica para a afirmação de Portugal é o desenvolvimento. A ordenação do espaço marítimo, a exploração sustentada dos recursos naturais e a transformação do potencial estratégico que o país tem relacionado com o mar em poder nacional. E para isso é necessária a mobilização de todos os atores relevantes no mar português. Do ponto de vista ambiental, o que a geopolítica chama a atenção é para aquilo que resulta da interação mar-atmosfera e das preocupações que decorrem dos problemas da poluição e da sobreexploração dos oceanos, que pode colocar em causa o bem-estar das gerações futuras. A geoestratégia, em termos da utilização do poder, do uso que os atores fazem, evidencia a necessidade de se reduzirem os problemas da poluição e de se evitar a depredação dos recursos naturais. Mas também a geoestratégia chama a atenção para um aspecto muito importante. É que estes problemas da interação do mar e da atmosfera resultam dos consumos da energia produzida por combustíveis fósseis. E o que está a acontecer é que estão a surgir problemas de natureza ambiental em todo o mundo. Veja o que se passa aqui em Portugal, já não chove há vários meses. Há outros países onde chove torrencialmente e há cheias. E, portanto, há aqui uma desregulação do ambiente que ainda suscita muita polémica, muita discussão. Mas esta utilização das energias pode levar a que estes problemas ambientais ligados ao mar e à atmosfera levem a um comportamento dos Estados nas relações internacionais. E aquilo que poderá eventualmente acontecer é que, para além daquelas críticas que já existem nos fóruns internacionais, que Vossas Excelências certamente ouviram falar, de se dizer à China e à Índia, vocês não podem poluir, não podem consumir tanto petróleo para não lançar tanto CO2 para a atmosfera, e a China e a Índia a dizerem, não senhora, nós temos o direito de atingir os mesmos níveis de desenvolvimento que vocês já atingiram e, portanto, podemos consumir e emitir para a atmosfera o mesmo CO2 que vocês já emitiram no passado. E depois isto está neste momento no campo das pressões diplomáticas, manipulações da opinião pública. Eventualmente, se estes problemas se agravarem, poderão surgir sanções de natureza económica e, eventualmente, no futuro, aplicações da força militar. Nós sabemos que os países já fizeram isto no passado. Quando não precisarem da energia que estão a consumir hoje, criam mecanismos de levar à proibição do consumo dessa energia, inventando, mais uma vez, figuras de retórica política. Como Vossas Excelências sabem, a proibição da escravatura está ligada ao aparecimento da máquina a vapor. Ninguém tem dúvidas dos princípios éticos que presidem a acabar-se com a escravatura, mas ela está ligada a uma utilização de natureza económica. É que os bens que resultavam da produção do trabalho escravo eram mais baratos do que os produzidos para a máquina a vapor, numa fase inicial. E, portanto, quem detinha essa tecnologia, aquilo que fez foi
proibir ou utilizar a força militar para que os países que tinham as suas economias centradas na mão de obra escrava não a utilizassem e não tivessem competitividade económica, portanto, para regular a economia e que os bens surgissem a preços comparáveis, foi isso que foi utilizado. É muito provável que no futuro, quando se inventar uma energia diferente daquela que é o petróleo, este mecanismo volte a surgir na política internacional. Evidentemente que, para a afirmação de Portugal, a ideia do ponto de vista ambiental é qualidade. Qualidade nas atividades industriais e marítimas, qualidade na vigilância e na fiscalização do uso que é feito do mar e capacidade para conter os efeitos dessa poluição. Passando agora aos desafios culturais. A geopolítica ajuda-nos a perceber os desafios culturais na sua perspectiva filosófica e sociológica. Do ponto de vista filosófico, os desafios culturais que se colocam a Portugal estão relacionados com a vida intelectual e com o pensamento crítico e reflexivo que os portugueses fazem acerca do mar que é seu. Estão focalizados no estudo das artes e das ciências e são traduzidos pelo grau de perfeição intelectual e moral que a sociedade tem naquilo que diz respeito ao mar. Do ponto de vista sociológico, evidentemente que os desafios culturais estão ligados aos estilos, aos métodos e aos valores materiais ligados ao mar e aos bens morais. Estão focalizados nos objetos marítimos e também são traduzidos pela adoção de hábitos de natureza marítima. Ora, a geoestratégia vai nos mostrar que, em termos daquilo que é o uso do poder, é preciso valorizar a mentalidade marítima dos portugueses e a vontade marítima nacional. A mentalidade marítima, porque é ela que traduz o talento dos portugueses para usarem o mar que é seu no benefício do interesse nacional. A vontade, porque é ela que anima os portugueses em termos daquilo que é o uso do mar que é seu. É ela que mobiliza os cidadãos para o uso do mar. Ora, Portugal, a ideia para Portugal se afirmar aqui em termos daquilo que são os desafios de natureza cultural é a valorização da nossa identidade. E isso pode ser feito desenvolvendo os sentimentos, as ideias e a inteligência ligada ao mar e também desenvolvendo as capacidades, as atividades, o património cultural e os estilos de vida dos portugueses relacionados com o mar. Falando agora dos desafios securitários, nós sabemos que no mar há dois tipos de ameaças, aquelas que são erosivas, isto é, são ameaças que não põem em causa o sistema político e a estrutura do sistema político internacional, e outras que põem, como é o caso do terrorismo e a proliferação de armas de destruição maciça. Ora, quais são as áreas de preferencial vulnerabilidade onde existem esses processos de afirmações de poder? Estão relacionados com os Estados falhados, com as áreas jurisdicionais, com as faixas costeiras e ligados ao tráfego marítimo e à segurança portuária. A estratégia, em termos daquilo que é o uso do poder, evidencia a necessidade de se reforçar a cooperação internacional. E isso, há um conjunto de processos que existem a nível internacional de desenvolvimento de capacidades combinadas de diversos países, na área que tem a ver com a vigilância, com o comando e controlo e com a partilha de informações. Mas também a cooperação internacional é importante nas áreas do direito internacional. Como sabem, os países que estão há países que andam envolvidos, como Portugal, no combate à pirataria, e o direito interno até desses países não permite prender os piratas. E, portanto, eles são capturados, retiradas as armas e são outra vez colocados ou em terra ou no mar, e isto, evidentemente, que leva a que o problema da pirataria nunca mais se resolva. É preciso criar, então, novos mecanismos judiciais para lidar com estas nossas ameaças e é preciso usar força, e eu direi muita força no mar. Por vezes nós ouvimos dizer que a pirataria se combate, a pirataria na Somália se combate em terra, indo lá e pacificando a Somália. Eu lembro que
já logo quando o regime da Somália implodiu, as Nações Unidas tentaram, os seus vizinhos tentaram, os americanos tentaram e tiveram aquela tragédia que nós bem sabemos e que depois retiraram 10 mil marinos que tinham lá metido. E, portanto, não há nenhum país que esteja na disposição de ver os seus cidadãos morrer, de ver a sua economia a sofrer stresses de utilização massiva de forças militares em teatros que não são do seu interesse direto. E, portanto, para se combater a pirataria, e lendo os livros de pirataria, percebe-se isso facilmente. É que a combater a pirataria do mar tem que se usar força, mas muita força no mar. E é isso que justifica que, embora tenham aumentado as tentativas de atos de pirataria desde 2005, o número de navios apresados é hoje muito menor do que era nessa altura. Para Portugal se afirmar neste campo securitário, a palavra-chave é ordem. E a ordem está ligada à adequação da ação securitária do Estado no mar. É preciso articular o planeamento estratégico das diferentes entidades que têm responsabilidade no mar. A Marinha desenvolveu o seu conceito, desenvolveu em termos de o sintetizar, porque este conceito da Marinha do duplo uso está desde a gênese da Marinha no século XII. E, portanto, a Marinha sempre foi uma Marinha de duplo uso, simultaneamente uma armada e uma guarda costeira. Aliás, as primeiras ações da Marinha são como guarda costeira no combate à pirataria. A primeira ação militar é mais tarde, quando uma armada portuguesa tenta atacar Sevilha. E, portanto, este conceito de duplo uso que conjuga a ação militar e a ação não militar é, digamos assim, uma ideia que a Marinha tem em termos da melhor forma, como é que a Marinha pode criar valor para a sociedade que serve. É atuando simultaneamente como armada e como guarda costeira. E depois também coordenar a atuação dos diferentes organismos públicos que têm responsabilidades no mar. Neste contexto saliento aquilo que existe em Portugal, que é um Centro Nacional de Coordenador Marítimo, onde participam um conjunto de entidades com estatutos diferentes, mas todos parceiros entre iguais, onde partilham as suas informações acerca daquilo que são os problemas de segurança no mar. E para concluir, direi que esta abordagem geográfica, geopolítica e geoestratégica permitiu-nos identificar o conjunto de desafios que se colocam hoje a Portugal. Identificámos e analisámos numa perspectiva holística. E, de facto, também permitiu deduzir que as grandes ideias para Portugal se afirmar hoje no mar, que é seu, relacionadas com um grande desafio, são estas que eu proponho e que estão aqui ao lado. Credibilidade em termos daquilo que é a nossa atuação no campo das ações de renegociação dos espaços marítimos que Portugal pretende, desenvolvimento das capacidades económicas, qualidade em termos daquilo que é o uso que em Portugal se faz do mar, o reforço da nossa identidade ligada aos aspectos marítimos e ordem em termos daquilo que é a segurança no mar. E esta abordagem também evidencia a necessidade de, neste contexto destas ideias que acabei de apresentar, a necessidade de se mobilizar a sociedade civil para os assuntos do mar. Para além disso, de utilizar a capacidade científica que existe em Portugal para continuar a afirmar o interesse nacional e edificar as capacidades para ocupar e usar os espaços marítimos nacionais. Não basta conhecer o mar. O trabalho que está a ser feito de extensão da plataforma, como eu há pouco disse, é um trabalho notável, mas nós temos que pensar depois como é que vamos explorar os recursos que existem na plataforma, porque há o tal perigo que eu falei de os países que têm essa capacidade de depois, perante a impossibilidade de outros usarem esses recursos, invocarem as necessidades da humanidade para terem acesso a eles e explorá-los em seu benefício. Em seguida, fomentar e articular as políticas públicas marítimas neste campo,
é essencial, não pode, aquela visão que existia clássica e que está neste momento certamente a ser pensada para se criar outra harmonia, aquelas abordagens verticais das diferentes políticas públicas para o mar dos diferentes ministérios não são as que servem melhor o país e necessitam dessa articulação, que certamente será um dos grandes desafios da nova Secretaria de Estado para os Assuntos do Mar. A regulação e promoção da coordenação da Autoridade do Estado do Mar, porque as entidades que atuam no mar são mais de uma dezena, aprofundar a mentalidade e a vontade marítima dos portugueses e colaborar no reforço da cooperação marítima internacional. Para além disso, articular o planeamento das capacidades públicas securitárias e coordenar a ação dos diferentes departamentos públicos promovendo energias. E desta forma terminei a minha apresentação agradecendo a vossa atenção. Muito obrigado.